Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional e o leilão do Campo de Libra essa semana causou muita polêmica em todo o Brasil. Afinal, foi ou não um bom negócio para o nosso país? Isso é o que nós estamos discutindo agora no nosso segundo bloco do Ação Nacional sobre o pré-sal. Hoje quem está respondendo nossas dúvidas é o professor universitário e também engenheiro químico Marcos Camargo. Então, se você que está em casa e não entendeu algum ponto, de toda essa discussão a respeito do pré-sal essa semana, mais recentemente sobre o Campo de Libra, participe com a gente, tanto por e-mail quanto por telefone, ou então mande sua resposta também na nossa pergunta de hoje. Será que o Campo de Libra vai trazer benefícios para o Brasil, Será que o pré-sal, mais do que nunca, está trazendo benefícios para o Brasil, para os brasileiros, na área da saúde, na área da educação? O que é que você acha? Esse é o nosso assunto de hoje, tá? E nós vamos relembrar como foi o resultado do leilão do Campo de Libra, que teve até força de segurança nacional por conta dos protestos. A diretora da Agência Nacional de Petróleo considerou o leilão para a exploração do Campo de Libra nesta segunda-feira um sucesso absoluto. A declaração foi em referência aos protestos nos arredores do hotel no Rio de Janeiro, onde houve a licitação, que só aconteceu com a presença do Exército. A maior reserva de petróleo do Brasil vai ser explorada pelo consórcio formado pela Petrobras, a anglo-holandesa Shell, a francesa Total e as chinesas China National Corporation e China National Offshore Oil Corporation. A Petrobras será a única operadora do campo com participação de 40%. A estatal destacou a experiência, em especial da Total e da Shell, para obter resultados mais eficientes. O consórcio foi o único que se apresentou na licitação do campo com reservas provadas de até 12 bilhões de barris. As empresas ofereceram a exigência mínima de excedente de petróleo para o Estado, ou seja, 41,65% do chamado lucro óleo. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também aprovou a transação, que considerou o maior sucesso do gênero no país. E afirmou que as companhias estão habilitadas para a exploração o mais rápido possível. O ministro de Energia, Edson Lobão, destacou a participação das companhias da China. Nós nos sentimos honrados e satisfeitos com a presença das empresas chinesas e empresas orientais que vieram para o Brasil participar deste leilão. Por que muita empresa se afastou nesse leilão? O consórcio formado pela Petrobras, pela Shell, pela Total e pelas chinesas, ficou com uma massa crítica, uma massa densa em termos de negócio muito forte. Fica difícil competir com esse grupo formado. Então, o mais provável é que as empresas viram que seria uma concorrência difícil, e optaram por esperar por outros momentos. E muitos protestos também, como a gente pôde relembrar na reportagem. Muita gente disse que o Brasil estava sendo vendido, que não era por aí, não era bem assim. Por que de tanta resistência quando a gente fala de uma camada tão rica, de um produto que vai gerar 1 trilhão nos próximos 30 anos? Olha, se a gente for fazer os cálculos de quanto o governo vai ganhar com esse modelo de negociação que foi implementado no leilão, mais de 70%, 75% de todo o negócio, toda a movimentação vem para o governo, então vem para nós brasileiros. Então, nesse cenário, foi um excelente negócio para o Brasil. Vai ser um excelente negócio esse modelo de exploração de petróleo continuar. Agora, as reclamações, eu vejo, o Brasil passou por um período meio turbulento por uma série de coisas, acho que um pouco reflexo disso. Talvez tenha um pouco de reflexo de política também, político, Mas, em princípio, foi um excelente negócio. Eu não vejo como reclamar, não. Vai entrar um aporte muito grande para a parte da educação, vai entrar um aporte muito grande de recursos para a área de saúde. A economia como um todo vai crescer, Porque quando nós falamos que esses recursos, depois que são comercializados, vem em termos de recursos financeiros no Brasil, isso são ondas crescentes. Toda uma cadeia de logística surge disso, de novos empregos, Toda uma onda de crescimento, de modernização, de progresso, varre o país por inteiro. Então, eu não vejo esse tipo de modelo como sendo prejudicial para o Brasil, não. Muito pelo contrário, acho que é um modelo muito bem-vindo. O governo chegou a afirmar que as empresas estrangeiras não participaram por uma questão de conjuntura internacional,
Será que não existem mesmo outros motivos? Porque 11 empresas, né, participaram, mas não chegaram nem a fazer a proposta. Né? Eu andei lendo um pouco do reflexo do leilão no mundo inteiro. É consenso que foi um excelente negócio. Foi excelente. Essas empresas, né, que formaram esse consórcio e conseguiram o Campo de Libra, eles fizeram um excelente negócio. Isso é consenso internacional. Eu acredito mesmo que esse consórcio, esse grupo, foi um grupo muito forte para o momento e as outras, eu acho que não teriam condição de competir, não. Assim como só a Petrobras no momento não seria viável, porque muito se fala também que o investimento é muito grande para começar a fazer essa exploração do Campo de Libra. E aí, será que tem investimento necessário para esse começo dos trabalhos? Olha, essa questão de investimento, eu acredito, né, que seria muito difícil para a Petrobras tocar esse e outros campos. Ela necessita mesmo de fazer uma composição com outras empresas para que tenha o aporte necessário para explorar os campos em tempo hábil. Nós estamos falando em explorar o Campo de Libra, ele está em operação em 2018, 2019, né? É um tempo curto, onde você requer investimentos pesados aí, né? Só que a Petrobras, ela passa também por dificuldades financeiras. Será que isso pode atrapalhar o consórcio como grupo, como um todo? Eu não acredito. A Petrobras está passando por um processo de reestruturação, né? Isso é comum nas empresas, por uma questão de conjuntura. Em termos de economia, muita coisa no Brasil está atrelada ainda à Petrobras, então ela tem uma vertente política muito forte no Brasil, mas é uma empresa. Então, essa reestruturação faz parte do negócio das empresas, tá? Agora, precisaria de muito capital para ela atuar no pré-sal e em outros locais também. Então, é necessário que venha esse aporte de recursos de outras empresas, que também é um tremendo negócio para as outras empresas. A Shell não reclamar, a Total não, as chinesas também não vão reclamar, porque o retorno é muito grande para todas elas. Só que você precisa de capital para começar a fazer o negócio rodar, para você ter o retorno, fazer as operações acontecerem. E a Petrobras também é limitada nisso, ela precisa de capital externo. Quero agradecer as participações que estão chegando. O Ronaldo José Ferreira, ele é engenheiro quântico físico e químico, e ele só reforça aqui um pouco do que a gente vem falando e do que o professor falou no começo do programa. Viemos batalhando esse pré-sal desde muito tempo, então não é de hoje, né, que o Brasil sabe que tem essa riqueza e muito mais, né? Sim. Os estudos geológicos feitos na década de 60 apontavam que existia uma possibilidade muito grande de se ter petróleo offshore, quer dizer, fora da terra, né? Então, a Petrobras explora hoje o pós-sal, que é a camada com uma lâmina de água menor a profundidade menor do que do pré-sal. Quando a gente fala do pré-sal, a gente vai tirar petróleo a 7.000 metros, mais ou menos. Do offshore, nós tiramos entre 400 e 1.000 e tantos metros. Então, isso já se falava na década de 60. Agora, a tecnologia para explorar essas águas mais profundas, né, que a Petrobras está desenvolvendo, é de 2005, 2006, está certo. Existia já uma corrente, né, que falava que tinha um potencial de petróleo nessas camadas mais profundas, o que foi verificado com a exploração com tecnologias novas de 2005 para cá. É recente, então, a tecnologia. É recente. Mas muita coisa a Petrobras conseguiu desenvolver e até patenteou, a gente conversava sobre isso. Isso, né? Tem uma série de patentes voltadas para esse trabalho com pré-sal, né, que são muito interessantes. Por exemplo, como é que você vai ancorar uma estação, né, uma plataforma, ela está aqui em cima e a exploração está quase 3.000 metros lá embaixo. Como é que você ancora, como é que você mantém isso daí? A Petrobras desenvolveu uma série de patentes nesse sentido. Como é que você, tendo mesmo uma plataforma, ela fica se movimentando, ela se movimenta, sobe e desce um pouco, né? Depende de como você faz essa plataforma. E o navio também está tendo uma série de movimentações. Como é que você bombeia um corpo que se movimenta, ou pelo menos um está se movimentando, você faz a transferência sem perda, sem agredir o meio ambiente, tudo isso. Precisa muita tecnologia. Tá? A gente recebe a participação do José Hamilton também. Obrigada, José, pela sua participação com a gente. Ele diz que gostou muito do tema de hoje e faz o seguinte comentário: o Brasil poderia utilizar parte dos royalties para melhorar e aumentar as instituições capacitadas para lecionar engenharia de petróleo. Há esse planejamento? Olha, a gente estava até comentando um pouco isso antes, né?
é necessário que a mão de obra nacional, né, todos os níveis, né, desde do pessoal mais operacional até o pessoal de engenharia, pós-graduação, elas estejam preparadas para esse desafio que está vindo, que esse mundo novo que realmente o pré-sal vai trazer para o Brasil. Parte dessa verba de royalties, 75%, se eu não me engano, vai ser dedicada à educação. Então tem que ter um planejamento muito grande do governo e das entidades, né, de educação, para que possa preparar os profissionais para esse novo mundo que está chegando. E não é só petróleo, hein? Quando a gente fala em petróleo, a gente fala todos os engenheiros, toda a parte de engenharia voltada para petróleo, mas tem toda uma parte de logística que é necessária para que você possa trazer todo o petróleo do alto mar e ser processado em terra. Ferrovias. Portos, estradas, né? Você vai ter que criar mais refinarias, mais unidades de refino e por aí vai. E isso faz com que uma série de outras atividades profissionais sejam também favorecidas, né? Então, toda a parte de... O pessoal faz controle de produção, o pessoal que cuida da administração, o pessoal de finanças, é necessário. E toda a parte de infraestrutura, indo até a parte de saúde, de serviços diversos, né, que vão ser beneficiados dessa riqueza que vem do pré-sal. A gente tem mais uma participação do João Lourenço. Obrigada pela sua participação, João. E ele comenta o seguinte, que os recursos do pré-sal deveriam ser investidos em locais onde a saúde e a educação são precárias. A gente vai falar mais também sobre o mercado e dos royalties também, só que um outro ponto que se coloca é que o risco ambiental de se fazer uma exploração nessa profundidade é grande. O Brasil já explora o pré-sal e ainda não teve nenhum grave problema, mas o risco existe. E aí também, será que esse consórcio está preparado? Se a gente for ver esses 2 anos e meio, nós tivemos um problema muito sério no Golfo do México, né? Onde teve um vazamento que foi difícil de ser controlado. Nós tivemos o ano passado, no campo do Frade, também aqui no Brasil, que causou uma série de problemas. O risco existe, né? Mas tem-se tecnologia para reduzir muito esse risco, né? Então, pode-se fazer uma exploração muito segura desse petróleo em águas profundas, né, do pré-sal, com um risco muito reduzido. Agora, o risco Quando se fala em risco, em porcentagem, dá para a gente ter uma ideia? 5%, 10%, 50% de risco? É bem menos do que isso. É pequeno. É muito pequeno, é muito pequeno. Agora, a gente estabelece o risco, a gente consegue fazer alguns modelos matemáticos e estabelecer risco, né? Mas quando as unidades começam a operar, a gente consolida esse risco. Por exemplo, um exemplo fora disso, andar de avião tem o risco do avião cair, mas o risco é baixíssimo, né? Todo mundo anda de avião. Ninguém deixa de andar de avião por causa do risco. Essa exploração do petróleo também tem o risco de vazamento é muito baixo, tá? Agora, em termos de percentagem nessa nova condição, eu não tenho, mas seguramente o pessoal da Petrobras tem. Pode-se fazer uma estimativa em termos de poços de águas profundas que estão operando e que apresentaram falhas. Aí você consegue chegar numa taxa de risco. Dá para ter uma ideia da proporção, da consequência, no caso de um acidente, numa camada tão profunda? Depende de quanto vazar de petróleo, né? E no Golfo do México chegou a afetar a fauna e a flora marinha. Até hoje o pessoal reclama e fala que o processo de recuperação está sendo muito difícil, tá? Mas tem um vazamento muito grande de petróleo lá. O que você tem que ter, você precisa ter planos de contingência, planos de emergência, e tendo vazamento, você bloqueia rapidamente a situação, tá? E até onde eu sei, foram desenvolvidas uma série de tecnologias para se trabalhar em águas profundas, pela Petrobras, Shell e outras empresas, né, visando você ter esse tipo de problema, você ter uma ação rápida. Professor, antes só da gente encerrar esse bloco, queria definir para quem está em casa e está se familiarizando agora com pré-sal, Campo de Libra, dá um dicionário todo aí só sobre petróleo no Brasil. Royalty, quando a gente fala de redistribuir os royalties, Sim. O que significa? Então, é um valor que você paga pela exploração de um bem que nem o petróleo. Então, você está explorando, empresa, eu pago para o governo. Caiu, pronto. Não tem problema. Eu pago para o governo um valor pela exploração do petróleo. Esse que é o royalty. É uma percentagem daquilo que eu ganho para o governo.
Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Tem mais dúvidas aqui para a gente responder. A gente volta já respondendo essas dúvidas. Se você também tem seu comentário, será que o Brasil vai ganhar, né, com a exploração do Campo de Libra, com o pré-sal? Participe com a gente, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.